Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Poderosa como o som de um trovão, tua palavra é tão forte, faz tremer meu coração. Então abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, onde Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, e tenho certeza que mais uma vez irá impactar nossos corações. Uma palavra simples, diretiva, mas com um objetivo muito grande, como toda a palavra do Senhor. Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, o verso é o verso 5. E esse texto diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Diga comigo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Diga: amanhã o Senhor fará maravilhas nesse lugar. Diga: amanhã o Senhor fará maravilhas em minha vida. Amém, queridos? Quero compartilhar com vocês, com base nessa palavra, sobre o tema: grandes conquistas exigem santificação. Grandes conquistas exigem santificação. Nós estamos amplamente falando também sobre conquistas, sobre conquistar pelo avivamento em nossas mensagens dominicais. E quando eu estava pensando sobre o que tratar nessa noite, o Senhor me trouxe a este verso que dá base para esse jejum, este verso que dá base para esse tempo de consagração das nossas vidas. Quando Deus me chamou há 12 anos atrás para este tempo de consagração pessoal, Ele me levou a esse texto, e esse texto deu direcionamento e a mim o discernimento para consagrar ao Senhor pelas maravilhas que Ele viria a fazer nos próximos dias da minha vida. E isso então se tornou uma convicção tão forte, tão real, que eu me consagro o tempo inteiro para observar, para viver, para expandir as maravilhas do Senhor para esse tempo. E diante desse texto, nós estamos diante de um tempo em que, depois de um grande período de deserto, Deus estava conduzindo o seu povo por meio de Josué à conquista da tão esperada terra prometida. Mas, diga mas, quando chega o tempo de conquistar, os desafios não param de acontecer. Os desafios sempre farão parte das nossas vidas. E depois de todos os desafios do deserto, chegando agora na divisão das coisas velhas para as coisas novas de Deus, à frente do Rio Jordão, os desafios continuavam tendo que ser superados para uma vida de conquista. E era necessário que eles continuassem avançando, continuassem a olhar para o que Deus tinha para a vida deles. Então diga para o seu irmão: continue olhando para o que Deus tem para a sua vida. E agora eles estavam bem perto de colocarem os pés na terra da conquista. Eles precisavam somente atravessar a fronteira, mas a fronteira era um rio, o Rio Jordão. E para que eles conseguissem chegar na terra da promessa, algumas estratégias foram dadas, mas uma estratégia específica foi exigida, e essa foi a exigência da santidade. Diga para o seu irmão: santifique-se. Santifique-se, queridos. Talvez se eu viesse aqui hoje para falar para vocês de fraquezas espirituais, se eu viesse aqui hoje para falar que todos nós somos pecadores,
que é isso mesmo e que é assim que deve ser. Talvez você fosse abrir um sorrisão e dizer: ufa, ainda bem que até o pastor sabe que todos nós somos pecadores. Mas eu não vim aqui para dizer isso para você, porque aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, aqueles que estão em Jesus não são mais pecadores. E há uma exigência agora da parte de Deus: sede santos como eu sou santo. O Senhor não nos chama a continuarmos sendo pecadores, lavados e remidos. Ele nos chama a sermos lavados e remidos para sermos santos como Ele é santo, para vivermos uma vida de santidade. E Ele tem proposto para nós uma jornada de grandes conquistas, de grandes vitórias. Mas para que isso se estabeleça, há uma exigência. Diga para o seu irmão: santidade. Diga para ele: você está santo? Você é santo? Aleluia. E você diz: imagina, ninguém é santo. A Bíblia diz que se dissermos que somos santos, mentimos para nós mesmos, fazemos dele mentiroso. Engano seu. Aquele texto está relatando um ponto específico, onde Deus está falando com quem que ele fala lá, que eu sempre esqueço o nome dos caras? Os gnósticos. Ele está combatendo o gnosticismo. E eles diziam assim: o homem é puro, o homem é limpo, o homem dentro não tem problema nenhum. O negócio é só carne, mas a carne vai ficar aqui mesmo, vai morrer, vai para a terra, então está tudo certo, nós não temos pecado. E aí então o apóstolo João precisa se posicionar e dizer: se vocês dizem que naturalmente não tem pecado, então vocês estão fazendo de Deus mentiroso, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas essa não é uma palavra direcionada àqueles que já foram lavados e remidos pelo Cordeiro, aqueles que já passaram pela cruz. Quem ouviu o Senhor te chamando lá pela cruz, e você foi, se aproximou, e Ele te atraiu humildemente, aleluia. Então, se você passou por esse trajeto, você tem que ter uma vida de santidade. Então diga para o seu irmão: santifique-se. Se você deseja ter uma vida de conquista, de vitórias abundantes, e é o que Deus deseja para nós, é o que Deus tem para nós, você precisa se santificar. Você precisa buscar a presença de Deus. A santidade é uma exigência para todos que desejam ter uma vida de conquistas extraordinárias. Talvez você diga: por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Quem sabe seja porque você não se santifica. Quem sabe é porque você não tem buscado a presença de Deus. Quem sabe não é porque você está acostumado ao pecado, a uma vida promíscua, as suas coisinhas, e diz: Deus vai me perdoando. Só que não. Você está sendo conduzido pelo pecado, portanto conduzido pelo inferno, e está sendo conduzido para o inferno. Mas aqueles que desejam conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, são pessoas que se santificam, são pessoas que se posicionam. E como eu disse, algumas ordens são dadas nesse texto, para que estes irmãos, para que Israel, este povo, tenha uma vida extraordinária. Mas, além de outras estratégias dadas, uma fica muito forte. Diga comigo: santifique-se. Mas diga com força: santifique-se. Talvez você até diga assim: eu estou lendo a Bíblia, eu estou dando dízimo, o pastor falou aqui, eu também dou, gratidão, aleluia, glória a Deus. Só que cadê a sua santidade? Cadê a sua vida de intimidade com Deus? Cadê a sua diferença? Para verdadeiramente ficar esclarecido, aqueles que servem e os que não servem a Deus. Onde está a sua santidade para comprovar que Deus entrou na sua vida e está agora fazendo a diferença? Aonde estão suas conquistas extraordinárias? Qual é a sua biografia? Quais são os seus escritos na atualidade? Não, eu sou de Deus, Deus vai me entender. Deus te entende. Deus te entende muito bem. Deus nos entende muito bem. E por isso Ele está dizendo hoje: santifiquem-se. Eu tenho uma jornada de conquista, mas santifique-se. Essa ordem se referia ao que a que o povo se purificasse, se consagrasse ao Senhor. Lembrando que eles não eram como os povos que eles teriam que derrotar para possuir a terra. Sabe qual é o problema, queridos? Hoje em dia a igreja está fazendo muita aliança com o mundo. A igreja está fazendo muita aliança com as coisas lá de fora.
Mas Deus, quando direciona o seu povo para a terra prometida, Ele diz: santifiquem-se, façam a diferença, sejam separados. E aí Ele diz: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, Josué 3:10, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Deus está no nosso meio, queridos, implica em não termos aliança com o mundo, exige santidade. Você participa do corpo do Senhor, bebe o sangue do Senhor, para identificar uma vida de santidade, uma vida genuína na presença do Senhor, na presença de Deus. Todas as pessoas querem viver o místico, querem viver o extraordinário, querem ter resultados, mas essa palavra está dizendo: se você quer os resultados que Deus tem prometido, santifique-se, viva para o Senhor, seja separado. O ato de nos consagrar, queridos, indica que nós não temos parte com os que desenvolvem os procedimentos impuros e profanos deste mundo. Mas muitas pessoas estão achando normal. É tranquilo, tudo bem, normal, eu caminho com o mundo mesmo. E é isso. Amados, o problema não é caminhar lá fora, porque nós temos que caminhar lá fora. O problema é caminhar com o que está lá fora. Nós precisamos caminhar lá fora, mas manifestando o que Deus tem para colocar dentro de nós. E assim nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Mas as pessoas estão achando que uma campainha, um culto, campanha, né? Um culto não sei das quantas, resolve a sua parada. Nada vai resolver a sua parada se não for uma vida de santidade, de dedicação ao Senhor. Não são os nossos votos vazios que promovem a herança do Senhor para nós, mas é a nossa dedicação a Ele, é a nossa consagração ao Senhor. E isso exige excluir os atos profanos e impuros das nossas vidas, ou aqueles que praticam essas coisas. Só quando nós nos posicionamos assim, queridos, é que nós podemos desfrutar de uma vida de grandes conquistas, saindo do rumo mundano, transformando nossa mente. Portanto, santifique-se. Essa é a ordem estratégica de Deus. Os levitas, os sacerdotes, indicou o povo: a arca vai sair na frente, vocês ficam a 900 metros distante, porque vocês não sabem que caminho tem que percorrer. Então, para que vocês vejam, fica longe. Aí quando vocês verem onde a arca está, aí vocês caminham. Os levitas, os sacerdotes estarão à frente, há uma indicação do Senhor. Mas quando chega o líder, ele diz: portanto, santifiquem-se. Todas as estratégias são muito boas, devem ser seguidas, mas há algo maior na nossa vida que precisa preceder as estratégias: santidade. Diga para o seu irmão: santidade. Nós gostamos muito das estratégias, nós gostamos de seguir as estratégias, vivemos um caminho de religiosidade porque seguimos a estratégia. Mas, queridos, não adianta seguir a estratégia sem santidade. Não adianta ter estruturas sem a presença do Espírito Santo. Então santifique-se. Portanto, amados, a santidade é uma exigência. Em segundo lugar, nesse texto, nesse verso, nós vemos que a santidade move o nosso futuro. Diga: santidade move o meu futuro. Quais são os seus resultados hoje? Quais são os seus resultados hoje? Quais são os seus resultados hoje? Os seus resultados hoje, ele é a expressão do que você fez ontem. Por isso o Senhor está dizendo hoje: santifiquem-se hoje, porque amanhã, quando que é amanhã? Diga: futuro, futuro. Hoje você está colhendo os resultados de ontem, mas hoje o Senhor está nos chamando para algo maior amanhã. E quem aqui está disposto para dizer: eu quero? Diga: eu quero. Então santifique-se, porque é amanhã. E o Senhor está falando: amanhã. A santificação de hoje gera os nossos resultados maravilhosos de amanhã.
Quem não se santifica, não se posiciona nos planos do Senhor. Por isso está sempre impossibilitado de derrotar seus inimigos, sejam internos ou externos. Às vezes, amados, pela falta de perseverança em Deus, pela falta de santificação, pela falta de saber que amanhã há um novo dia, você desiste pelos prazeres de hoje, você para pelas tribulações de hoje, mas o Senhor está dizendo: fique santo, porque amanhã eu vou fazer, e quando Deus fala, está falado, aleluia! E Ele está dizendo hoje: amanhã eu farei. Há um futuro glorioso para essa igreja. Há um futuro glorioso para a sua vida. Há um futuro glorioso para a sua família. Mas você precisa ficar santo hoje. Vencer seus medos hoje. Vencer seus inimigos hoje. Sejam internos ou externos. Seja aquelas coisas que você tem sustentado ou aquilo que tem se levantado contra você. Fica firme hoje, porque é amanhã que o Senhor está dizendo que vai fazer o extraordinário. Se você manteve a santidade ontem, hoje o Senhor está pelejando por você. Hoje o Senhor está cuidando da sua vida. Hoje o Senhor está te protegendo. Mas Ele está dizendo: permaneça, fica firme hoje, porque amanhã é muito mais que isso. Fica santo hoje, porque amanhã eu vou fazer o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem. Aleluia, aleluia. Mas para isso é preciso santidade. Pessoas que nunca se dispõem a purificar suas vidas estão desenvolvendo um futuro de derrotas. Mas quem se consagra ao Senhor hoje está garantindo as maravilhas de amanhã. Quem quer maravilha amanhã? Quem quer o extraordinário amanhã? Olhe para o seu irmão e diga: santifique hoje. Hoje é o dia de santidade. Hoje é o dia de santidade. Agora, quando você olha para alguém que nunca está fluindo, nunca está avançando, é porque não está mantendo uma vida de santidade no Senhor. É porque não está mantendo o olhar fixo no Senhor. É porque não está se consagrando hoje para receber amanhã. Queridos, quando nos santificamos, nós abrimos o caminho para que o Senhor peleje nossas guerras. E aí, queridos, quando o Senhor está no controle, nós podemos ter certeza que o nosso futuro será maravilhoso, aleluia. Então, filhos de Deus, se você sabe que Deus está no controle da sua vida, se prepare, porque amanhã tem maravilhas de Deus. Aleluia, aleluia. Isso não é palavra motivacional. Isso é palavra para quem não vive no pecado. Isso é palavra para quem tem vida de santidade. Isso é palavra para quem abre mão dos seus prazeres. Isso é palavra para quem abre mão do seu jeitinho. Isso é para quem abre mão das suas vontades. Isso é palavra de Deus. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Então louve a Deus porque Ele está te ajudando hoje. E está dizendo: tem chance para você ainda. Purifica hoje, santifica hoje, consagra hoje, se entrega hoje, faz tudo novo hoje, porque amanhã eu trago resultados extraordinários. Queridos, nós estamos continuamente perguntando sobre os nossos resultados em nossas células, em nossas ministrações. E hoje o Senhor está dizendo que quer resultados diferentes amanhã, quer os meus resultados para a sua vida. Tenha santidade, tenha santidade. Limpa essa boca imunda, limpa esse pensamento maldito, deixa o Senhor te lavar. Se posiciona na presença do Senhor, se consagre, busque a presença dEle. As coisas não são conquistadas facilmente. A vida com Deus é uma vida que nós precisamos aprender a renunciar para obter o novo de Deus. Não é uma vida de perder, é uma vida de ganhar mais. Mas nós precisamos abrir mão das nossas misérias. E aí o Senhor começa a agir. Aí o Senhor começa a trabalhar. Então Deus está dizendo agora, numa última palavra, por intermédio de Josué: esquece toda aquela ladainha do Egito, esquece toda a ladainha do deserto, porque agora a novidade de Deus para vocês, eu coloco novidade diante de vocês. Então, queridos, o deserto está passando, o Jordão já está na nossa frente, mas para vencer o Jordão tem que se consagrar, porque é amanhã. Diga para o seu irmão: é amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é propaganda da loja 100 Pernambucanas, nem das Casas Bahia.
É amanhã que a vitória de Deus chega. Oh! Não é promoção, é a graça de Deus se manifestando. Aleluia. Quem está pronto para receber? Os resultados de amanhã serão de acordo com a nossa capacidade de entrega, confiança e dedicação ao Senhor hoje. Diga comigo: os resultados de amanhã serão de acordo com a minha capacidade de entrega, confiança e dedicação ao Senhor hoje. Fala para o seu irmão, é hoje. Aleluia. Você gostou da manhã, né? É amanhã. Amanhã é a vitória. Mas hoje é a sua entrega. Hoje é a sua renúncia. Hoje é o seu posicionamento. O que você está disposto a fazer hoje para as grandes conquistas de amanhã. Aleluia. O que você está disposto a entregar hoje. O que você precisa abrir mão hoje. Qual é o engano que precisa deixar de fazer parte da sua vida, da sua história? Qual é a mentira? Qual é a falsidade? Qual é o pecado? É hoje. Hoje precisa cair. Hoje o Egito precisa ficar para trás, porque o novo de Deus está logo ali, aleluia. O novo de Deus está logo ali, e só depende do seu posicionamento hoje, aleluia. Só está na sua condição de dizer: eu vou me santificar, eu vou ouvir a grande estratégia, santidade, santo é o que serei, santo é o que eu continuarei sendo todos os dias da minha vida, porque todo amanhã eu quero ver as maravilhas de Deus na minha história. Louvado seja o Senhor. Então, santifiquem-se hoje, porque amanhã, o que acontece amanhã? O que acontece amanhã? O Senhor fará maravilhas entre vocês, aleluia. Santidade promove as maravilhas de Deus, aleluia. Fale para o seu irmão: santidade promove as maravilhas de Deus, aleluia. É isso que o Senhor está falando conosco hoje, amados. É isso que o Senhor veio falar com vocês, conosco, quarta-feira aqui. Me busquem minha face, não só pelo que eu posso fazer, mas por quem eu sou, e aí eu farei. Busque a minha santidade, busque intimidade comigo, e eu farei o extraordinário. E mais uma vez Deus está falando conosco a esse respeito. O resultado da santificação é desfrutar das maravilhas do Senhor. Então você diga: mas eu vou jejuar, vou consagrar, vou me entregar, eu vou perder. Fala para o seu irmão: você vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Se você fizer genuinamente, se você se posicionar genuinamente, você vai ganhar. Pessoas dizem: não vou me entregar a Deus, porque aí eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Não é verdade. Você vai ganhar. Você vai poder muito mais. Você vai poder fazer. Talvez você fique aí amarrado nesse ossinho miserável da sua vida, sem abrir mão, pensando: não, eu não posso perder. Mas quando você abre mão para viver a vontade de Deus, aí você vive, como eu disse já, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem, aquilo que você nem pensa que pode viver. Muito além do que podemos pensar, impedir ao Senhor, Ele é poderoso para fazer. Muito mais. Fala para o seu irmão: muito mais. Mas isso exige santidade. Isso exige uma vida dedicada ao Senhor. Quanto mais desejamos ver o Senhor promovendo maravilhas, mais devemos nos santificar. Quando Deus encontra um povo dedicado a Ele, Ele tem prazer de realizar os seus grandes feitos no meio deste povo. Ouça mais uma vez: quando Deus encontra um povo dedicado a Ele, Ele tem prazer, diga prazer, de realizar os seus grandes feitos no meio deste povo. Sabe o que nós estamos fazendo, queridos? Quando nós nos consagramos, sabe o que nós estamos fazendo quando nós nos santificamos? Chamando a atenção de Deus para as nossas vidas. Mas aí não é uma atenção de só dizer: Senhor, olha para mim, não. É chamando a atenção de Deus, Ele olhando para nós e dizendo: ali está um povo que eu posso usar. Ali está um povo consagrado. Ali está um povo o qual eu posso abrir o Jordão, fazer eles passarem por terra seco.
porque esse é um povo que me adora, esse é um povo que me reverencia. Será que não vale a pena abrir mão do mundo, dos pecados, dos prazeres imediatos, para desfrutar dos prazeres eternos do Senhor, para ter sempre um amanhã de maravilhas de Deus, um amanhã de maravilhas de Deus, aleluia. E essa palavra aqui, por isso que eu disse que ela é contínua na minha vida, porque hoje eu escuto santifique-se hoje, porque amanhã tem maravilhas, e amanhã eu escuto santifique-se hoje, porque amanhã tem maravilhas. Sabe aquela plaquinha fiado só amanhã? Então não tem nada a ver, essa é a palavra de Deus, e está dizendo santifique-se hoje, porque amanhã haverá maravilhas no meio de vocês. Amanhã Deus tem barreiras para serem quebradas na nossa frente. Amanhã Deus tem inimigos para serem derrotados. Amanhã Deus tem enfermidades para serem curadas das nossas vidas, aleluia. Amanhã o Senhor tem o extraordinário para fazer nas nossas vidas. Amanhã o Senhor tem maravilhas, e você sabe que essa palavra maravilhas significa aquilo que nós não podemos sondar, aquilo que nós não podemos conhecer. Tem a ver com o dunamis do Senhor, tem a ver com a manifestação do seu poder. É uma explosão da sua glória, nos levando a conquistar e a vencer e viver poderosamente. Esse é o nosso Deus. O Senhor quer que as nações reconheçam o seu poder por meio daqueles que o servem. O plano de Deus são as nações. O plano de Deus não sou eu só, não é só minha família. O plano de Deus não é só essa igreja. O plano de Deus não é só o Brasil. O Senhor quer as nações, o Senhor quer os povos, mas Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Ele quer nos usar como igreja, Ele quer nos usar como seu povo, para que as nações reconheçam o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem, aleluia. Quando Israel se posicionou, queridos, diante de Deus em santidade, eles viram o mover do Senhor abrindo as águas do Jordão de forma extraordinária. E o texto diz que a correnteza que descia parou de correr, formou uma muralha, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, diga no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Sabe o que isso significa? Que os impedimentos se tornarão em nada, as dificuldades se tornarão em nada. Quando você se santificar, o Senhor vai dar ordem. Aí em santidade você coloca as estratégias em ação, e o Senhor peleja por nós. Louvado seja o nosso Deus. É isso que Deus está pronto para fazer, é isso que Deus está pronto para realizar. Deus está pronto para fazer maravilhas em nosso meio, mas a pergunta é: nós estamos dispostos a nos santificar? Nós estamos dispostos a abrir mão? Nós estamos dispostos a atender o chamado de Deus para esse tempo? Quem será aqui hoje que está disponível para ser uma resposta para Deus nessa geração? Quem será aqui hoje que está disponível para ser uma resposta para Deus, para essa nação que tanto está sofrendo, sendo oprimida pela mão de governantes corruptos? Quem aqui vai se levantar para dizer: eu vou fazer a diferença, eu vou clamar, eu vou me posicionar, eu vou me santificar? Quem são essas pessoas que farão a diferença hoje? Quem? Quem está ouvindo hoje o Senhor diante do seu Israel, a sua igreja, dizendo: santifique-se, santifique-se? Quem é aqui que está dizendo: isso não vai dar em nada, não vai fluir, não vai acontecer? E quem é que está aqui dizendo: eu sei que o meu Senhor vai pelejar, eu sei que o meu Senhor garante vitória, eu sei que eu vou conquistar? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Cadê essas pessoas? Cadê?
É assim que vocês vão conquistar? É assim que vocês vão responder ao Senhor? É desse jeito? É desse jeito que você se posiciona como exército de Deus? Aleluia! Quem vai se santificar hoje, porque amanhã quer ver o extraordinário de Deus, se levanta dando brado de vitória. Uou! Louvado seja o Senhor. Que hoje você possa tomar a decisão, que nós vamos tomar a decisão de sermos grandes conquistadores. Mas entenda que o preço é aparentemente caro, Everton. O preço é aparentemente caro, exige renúncia, abrir mão, exige santidade. É preciso santificar-se. E assim nós vamos garantir que amanhã seja um dia de grandes maravilhas do Senhor neste lugar, aleluia. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento. Eu olho para ti, eternidade em mim, faíscas de um amor sem princípio nem fim. Não vou mais procurar, em ti é o meu lugar, vivo pra espalhar